Vamos lá? Continuando então. Aqui vão aparecer alguns conceitos para vocês que nós já estudamos no ano passado, tá? Então observem aqui: cromossomos homólogos, cromossomos autossomos, cromossomos sexuais, células haploides e células diploides. Isso aqui nós já aprendemos lá no nono ano, tá? Mesmo os alunos que vieram de outras escolas também. Mas vamos revisar. O que são os cromossomos homólogos? São aqueles que sempre aparecem aos pares, eles são iguais quanto à forma, o tamanho e a posição do centrômero. Tá vendo que sempre a posição do centrômero vai aparecer, tá? Os cromossomos autossomos são aqueles que não diferem entre os sexos. Quem são eles? Os 22 primeiros pares, né? Lembra que eu falava para vocês desde o ano passado? Nós, da espécie humana, somos constituídos por 23 cromossomos, né? Desculpa, 23 pares de cromossomos. Também podemos falar em 46 cromossomos, tá? Então, 23 pares de cromossomos, que é igual a 46. Desses 23 pares, os 22 primeiros são chamados de cromossomos autossomos, que não diferem entre os sexos. Porém, o 23º par, ele vai ser caracterizado como cromossomo sexual. É aquele que difere entre os sexos. Então, vamos lá. Quando nós temos o sexo feminino, XX, o sexo masculino, XY. Desde o 8º ano eu venho falando isso para vocês, tá bom? Aí nós entramos nas células haploides e células diploides. O que nós temos aqui? As células haploides são representadas pela letra N e as células diploides representadas pelas células 2N. Isso é uma representação. Então, as células haploides são aquelas que apresentam um único representante do parzinho de homólogo. Exemplo, os gametas. As células diploides, também conhecidas como somáticas, são aquelas que apresentam o par de homólogo. Nós vamos dar como exemplo o zigoto. Então, se nós pegarmos lá, né, o ovócito, né, porque é a célula gamética feminina, ele só carrega nele, ele é um gameta, ele só carrega cromossomo do tipo X. Já os espermatozoides, nós podemos ter espermatozoides do tipo X e espermatozoides do tipo Y, tá? Lembra, se os gametas são células haploides, eles vão ter só um representante, tá? Do parzinho. Se o ovócito, que já é do tipo X, se unir com o espermatozoide que carrega o cromossomo X, nós vamos ter XX, ou seja, o cromossomo sexual feminino. Então, aqui nós temos uma menina. Se esse ovócito que carrega X se juntar com o espermatozoide Y, nós temos a formação de um garoto, de um homem, que apresenta o 23º par XY. Tá? Então, isso daqui é muito importante vocês gravarem, porque eu não vou ficar escrevendo, vocês não vão ver toda hora escrito haploide, diploide. Toda hora nós vamos trabalhar com N e 2N. Vocês vão ver ainda agora, né? Em alguns vídeos que vão aparecer, eu vou falar muito para vocês da divisão de uma célula haploide, de uma divisão de uma célula diploide, se está em mitose ou se está em meiose, tá bom? E só para finalizar, pessoal, falar um pouquinho do cariótipo. O cariótipo é a nossa cara por dentro, é a ordenação dos nossos cromossomos, tá? Então, o cariótipo de pessoas normais, não vamos entrar nas pessoas portadoras de síndromes cromossômicas, tá? Também chamadas de aberrações ou anomalias cromossômicas, aquelas que acometem os cromossomos, tipo síndrome de Down, síndrome de Turner, o Asperger, né, o autismo e assim por diante. Então, vocês vejam, o indivíduo normal, ele apresenta 46 cromossomos, XX, porque isso indica que é do sexo feminino e normal.
46,XY, indicando que é um indivíduo normal da espécie humana do sexo masculino, tá? Só para fechar aí essa parte.